Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: fique atento, porque Deus vai falar com você hoje. Eu compreendo, irmãos, que quando Deus quer falar conosco, Ele usa qualquer pessoa. Eu já vi Deus falando com pessoas, inclusive falando comigo, usando uma pessoa que está totalmente perdida, está totalmente embriagada, está totalmente fora daquilo que seria pelo menos uma noção, uma consciência realmente no lugar. E a Bíblia diz que Deus usa até jumento, né? Então, amados, eu compreendo que às vezes em uma ministração aí de algum tempo, às vezes uma fala, uma palavra é suficiente para alcançar o nosso coração e para mudar algo na nossa vida, amém? Então eu espero que nessa palavra o Senhor alcance algo especial no seu coração. Talvez não vai ser a ministração toda, mas uma palavra vai ser suficiente para alcançar algo e mudar algo e transformar algo na sua vida, amém? Diga assim: Senhor, me ajuda a me identificar nessa palavra, nessa noite. Eu quero trazer uma palavra e esse é o título dela: com quem eu me identifico. Esse é um texto muito conhecido, até mesmo quem nunca leu a Bíblia, mas já ouviu falar nessa leitura que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 1. E esse texto, ele traz uma compreensão muito forte a respeito do que Deus tem falado com tantas pessoas, de que a maneira como o Senhor Jesus, ele usa esse texto para alcançar a vida de pessoas. E sabe o que eu acho fantástico, irmãos? É que o reino de Deus, ele é para qualquer pessoa. Como a própria palavra fala, ele não faz acepção. O Senhor, ele não tem uma predefinição. O Senhor, ele não tem, ele não faz separação entre classe social, cor da pele, se você tem estudo ou não, se você tem uma vida totalmente correta com Ele ou não. Então, o Senhor, o reino de Deus, o Evangelho do Senhor, ele é para qualquer pessoa. E é sobre isso o que essa palavra vai tratar. Sobre essa maneira como qualquer um de nós podemos ser alcançados e transformados pelo Senhor. Amém? O livro de Lucas, a partir do no capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com ele. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la? Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Versículo 8, Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês
que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados depressa: tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer a festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Como você está? Só curve a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, traz a compreensão dessa palavra ao nosso coração, Deus. Que o Senhor traga uma revelação, uma compreensão clara, no nome de Jesus, do que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. No nome de Jesus, amém? Queridos, esse texto, ele tem um cenário acontecendo. E qual é o cenário que está acontecendo no momento em que Jesus, ele conta essas 3 parábolas? Essas 3 parábolas, elas estão intimamente ligadas e às vezes para nós, elas não fazem tanto sentido assim, mas para as pessoas daquela época fazia todo sentido. Como eu sempre costumo dizer, Jesus ele sempre ensinava daquilo que era mais fácil para aquilo que era mais complexo. Era a maneira de Jesus ensinar, porque quando ele começa a ensinar, ele começa a falar de coisas
que até os seus próprios discípulos, que caminhavam com ele lado a lado durante 3 anos, eles não entendiam. Então, quando Jesus começava a falar das coisas espirituais, eles não compreendiam. Então Jesus usava as parábolas, que eram o quê? Exemplos naturais, simples, para que eles pudessem compreender aquilo que fosse mais complexo, que fosse o espiritual. Então, qual é o contexto desse momento em que Jesus ele conta essa parábola? Jesus ele está dentro de uma casa, comendo uma refeição. Juntamente com ele estão os seus discípulos, mas também tem algumas pessoas que procuraram ele. Quem eram essas pessoas? Cobradores de impostos, a Bíblia deixa claro, que eram cobradores de impostos e pessoas de má fama. Então, vamos imaginar que lá tivessem pessoas prostitutas, enfim. Mas haviam pessoas naquele lugar que elas procuraram Jesus, elas foram até Jesus, e elas se reúnem dentro de uma casa e começam a conversar com Jesus, e ali acontece juntamente com essa conversa uma refeição. Não passa-se muito tempo, vem um outro grupo de pessoas e para de frente à porta. Quem eram essas outras pessoas? A Bíblia chama eles de fariseus, mestres da lei, publicanos. E eles chegam até a porta daquela casa, não para perguntar se Jesus está precisando de ajuda, não para perguntar se aquelas pessoas estão precisando de ajuda, não para perguntar como que eles podem, sendo conhecedores da lei, ajudar aquelas pessoas a entenderem um pouco mais do que é viver uma vida que agrada a Deus. Mas eles chegam naquele lugar e começam a apontar, e começam a acusar Jesus, de dizer, olha, mas quem é esse homem? Quem é esse homem que ele se diz santo, que se diz um mestre, que se diz um rabino, mas ele está dentro de uma casa, se relacionando, comendo uma refeição e conversando com pessoas nas quais tem comportamentos, atitudes totalmente contrários àquilo que agrada a Deus. Então, nesse contexto, tem vários tipos de pessoas envolvidos nessa conversa. Quando Jesus ele ouve, enquanto ele está conversando com essas pessoas que o procuraram dentro da casa, e ele ouve o burburinho desses fariseus, desses mestres da lei, ele sai da casa, ele vai até a porta da casa, e agora ele começa a contar essas 3 parábolas. E aqueles homens, eles entendem porque aquilo que ele usa como exemplo faz sentido para aqueles homens. Então, qual é o contexto dessas 3 parábolas? A primeira parábola conta a história de uma ovelha. Qual é o contexto? Um pastor possuía 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, uma ovelha, ela se apartou do rebanho e saiu por conta própria. E aquele pastor pega aquelas 99 ovelhas, coloca em um lugar seguro e vai atrás daquela que se perdeu. O contexto da outra parábola é uma dracma, uma moeda que uma mulher possuía, e ela perde uma dessas moedas. E agora ela começa a vasculhar a sua casa, até encontrar aquela dracma, até encontrar aquela moeda que havia se perdido. E o contexto da terceira parábola é um pai que possui 2 filhos, um pai que possui 2 filhos, vivem esses filhos dentro do conforto da casa do pai, e o filho mais novo, ele toma a decisão de sair.
O filho mais novo, ele toma a decisão de dizer que vai cuidar da sua própria vida e ele sai. Então, esse é o contexto das 3 parábolas. Queridos, por que o título dessa palavra é "Com quem eu me identifico"? Tem pessoas dentro dessa parábola, dessas 3 parábolas, tem pessoas aqui que, se nós pararmos para ouvi-las, se nós pararmos para observar como que se desencadeia essas 3 histórias, algumas delas nós vamos nos assemelhar a elas. Sabe, eu nasci em um lar, deixa eu falar um pouco para você da minha história, eu acredito que eu tenho tempo. Eu nasci em um lar em que o meu pai, ele tinha vivido um tempo no Evangelho, ele se afastou, mas quando criança o meu pai nos obrigava a ir para a igreja. Menino tinha que ir para a igreja, querendo ou não. E aí eu permaneci servindo ao Senhor durante parte do período da minha infância e adolescência, mas mais ou menos aos meus 14, 15 anos, eu começo a olhar para coisas que não deveria dentro da igreja. E agora eu começo a me perder. Por causa das minhas decisões, por causa das minhas próprias decisões, eu começo a viver uma vida em pecado e daqui a pouco eu estou totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Daqui a pouco eu estou totalmente fora daquilo que é vontade do Senhor. Esse tempo me fez conhecer alguém, ela engravidou, eu casei, decidi constituir essa família. Mas não demorou um ano depois que eu casei, reconciliei, começamos uma nova caminhada. E não demorou um ano, daqui a pouco eu estava olhando novamente para onde não deveria. E aí eu volto a viver uma vida totalmente cheia de pecado. E isso resulta em um divórcio. Isso resulta em muita confusão. Quando foi em 2005 que eu divorciei, logo em seguida eu conheci minha atual esposa. E começamos a nos relacionar. Eu decidi que a minha vida, ela precisava mudar. Que não dava mais para me continuar caminhando como eu vinha caminhando. Que não dava mais para me continuar vivendo uma vida, fazendo aquilo que eu queria. Porque o resultado daquilo que eu fazia, eu não estava disposto a arcar com ele. Acontece que a Bíblia deixa claro que a nossa vida, ela segue um dos princípios que a Bíblia nos ensina, que é o princípio do semear e do colher. Todas as coisas que eu faço, todas as coisas que eu falo, todas as coisas que eu penso, são uma semente. E eu estou plantando essa semente na minha própria vida, na vida da minha família. E daqui a pouco, quando eu começo a colher essas sementes, que parecem ser tão poucas, sabe, não tem nada demais sair para um festival como esse. Não tem nada demais passar algumas noites desfrutando de algo que a cidade oferece. Afinal de contas, muita gente faz isso. Vem até gente de fora para viver, para desfrutar do Festival de Inverno de Garanhuns. Acontece que você nunca parou para olhar o mundo espiritual como de fato ele é. Às vezes você acha que a sua ida em um ambiente não está fazendo diferença. E na verdade você vai estar indo para ambientes no qual estão influenciando negativamente a sua vida. Está trazendo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, danos desastrosos. E quando as coisas começam a acontecer, quando essas sementes elas começam a frutificar e gerar frutos, você começa a olhar e você fica insatisfeito, porque era assim que eu vivia. Quando eu praticava coisas e o resultado daquilo vinha, eu ficava insatisfeito, porque eu não estava disposto a pagar o preço daquilo que eu semeei. E eu entendi isso, eu entendi que eu precisava mudar.
para que a minha vida mudasse. Eu precisava tomar atitudes diferentes, decisões diferentes, para que a minha vida pudesse ser transformada. Então eu tomei essa decisão. Em 2005, comecei a me relacionar com a minha esposa e começamos a buscar o Senhor. Decidimos então, de fato, nos voltar para Deus. Sabe, queridos, mas algumas coisas que foram construídas dentro de mim, elas não se resolveram no momento em que eu aceitei Jesus. Porque quando eu aceito Jesus, a garantia de salvação, ela é imediata. Mas coisas que estão dentro de mim, hábitos que estão dentro de mim, pensamentos construídos que estão dentro de mim, eles precisam ser transformados dia após dia. E essa transformação, ela só acontece à medida em que eu começo a confrontar essas verdades, esses hábitos, essas minhas atitudes com aquilo que a Bíblia me ensina. E aí é que eu começo a perceber que eu estou totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus. E meu irmão, diga comigo, nada é neutro. Diga, nada é neutro. Se eu pratico algo, seja bom ou seja ruim, ele vai gerar uma consequência para a minha vida. E quando eu não pratico algo que está dentro da vontade de Deus, a Bíblia diz que só tem dois caminhos. Se eu não pratico algo que não é vontade de Deus, automaticamente é contra a vontade de Deus. E isso vai gerar um dano e um prejuízo para a minha vida. Então, eu comecei me posicionando, mudando atitudes, tomando decisões, decidi abrir mão de algumas amizades, não gerei intriga com pessoas, mas eu me afastei. Continuava falando com aquelas pessoas, continuava sendo educado, continuava sendo uma pessoa amável, mas eu me afastei. Porque eu sabia que eu não estava preparado para me relacionar com aquelas pessoas, porque eu voltaria para um lugar que eu não queria mais. Eu decidi abrir mão de várias coisas na minha vida, porque eu já havia chegado no meu limite. Em 2008, agosto de 2008, eu já estava há quase 3 anos de volta reconciliado com o Senhor, buscando viver uma vida com Deus, mas eu fui desafiado a viver essa experiência do encontro com Deus. E meus irmãos, não foi nem necessário ninguém me tentar convencer, porque eu já havia entendido algo. A minha vida precisava mudar. Aquilo que iria favorecer essa transformação na minha vida, eu estava disposto. Tudo aquilo que iria cooperar para que a minha vida pudesse ser definitivamente transformada, eu estava disposto. E quando aquele convite do encontro com Deus chegou, eu falei, eu vou. Eu vou, e antes de eu ir, eu fiz uma oração para Deus. Eu disse para Ele, Senhor, essa é a última oportunidade que o Senhor tem para de fato mudar a minha vida. Porque eu não suporto mais vivê-la como eu tenho vivido até aqui. Eu já havia feito, outros já tinham tomado novos posicionamentos, mas eu sabia que ainda haviam estruturas dentro de mim que precisavam ser... Deixa eu tentar explicar isso para você de maneira como Jesus fazia. Imagina que você vai comprar a sua casa, amém? Mas a casa que você vai comprar, o seu recurso financeiro permitiu que você comprasse uma casa bem localizada. Mas a casa, ela não vale muito. O que vale é o terreno, é a localização. E você sabe que é um investimento que você vai fazer, mas que você vai ter que demolir aquela casa para levantar uma casa conforme você deseja. Quantos estão entendendo? Mas dá trabalho, irmão, sim ou não? Dá trabalho desconstruir, retirar todo esse entulho para levantar algo novo, sim ou não? É assim a nossa vida. Eu sabia que eu havia tomado novas decisões, mas que haviam estruturas, entulhos dentro de mim, que ainda precisavam ser demolidos, arrancados fora e levantados
uma nova construção pautada na palavra de Deus. E uma das coisas que o Senhor sarou dentro de mim, uma das coisas que o Senhor restaurou dentro de mim, foi a maneira como eu olhava para Deus. O meu pai, ele era um homem muito severo no disciplinar. O meu pai, quando a gente errava, mesmo quando criança, a disciplina dele era muito dura. E quando, à medida que eu fui crescendo, eu comecei a olhar para Deus com a mesma perspectiva que eu tinha a respeito do meu pai. Então, todas as vezes em que eu pecava, eu sabia que um grande dano iria acontecer na minha vida. E Satanás sabia tanto disso que ele fortalecia. Então, todas as vezes, irmão, que eu cometia algo que eu sabia que era contrário à vontade de Deus, sempre vinha um dano. E eu não olhava responsabilizando a mim ou a Satanás. Eu culpava Deus. Eu olhava para Deus como sendo o culpado, como alguém que estava o tempo todo à espreita e olhando para mim dizendo assim: Hudson, Saulo, aumenta mais um pouquinho o fundo. Era como se Deus estivesse o tempo todo olhando para mim e dizendo assim: erra porque eu quero te disciplinar. Erra porque eu estou doido para que eu possa te punir. Essa era a visão, essa era a perspectiva que eu tinha a respeito de Deus. Quantos estão entendendo? Uma das coisas que Deus restaurou dentro de mim, em agosto de 2008, há 18 anos atrás vai fazer, foi essa capacidade de conseguir olhar para Deus como um Deus amoroso, como um Deus perdoador, como um Deus que Ele não quer me punir. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós. E Ele diz, planos de lhes darem um futuro e uma esperança, e não de lhes trazer dano. Sabe, queridos, o Senhor conseguiu restaurar dentro de mim essa capacidade de olhar para Ele como um pai que estava com saudade de um relacionamento íntimo com Ele. Como um pai que estava com saudade, não de um filho temeroso, mas de um filho que tivesse liberdade na sua presença. É por isso, queridos, que aonde eu estou, eu tenho essa liberdade de adorar Ele. Eu não adoro ao Senhor, eu não canto a Ele, eu não falo algo a respeito de Deus somente quando eu estou aqui. Mas por onde eu ando, eu tento expressar através da minha vida quem Ele é, porque eu sei quem de fato Ele é na minha vida. Essa identidade, de fato quem Deus é, foi restaurado dentro de mim. Aleluia! Então, amados, eu compreendo que Satanás ele tem usado de estratégia, assim como ele usou comigo, para amarrar pessoas, para aprisionar pessoas, para conduzir pessoas para lugares que talvez elas estejam arrependidas. Talvez elas se sintam, elas sabem que estão ali totalmente aprisionadas, mas elas são incapazes, elas não têm força de sair. É por isso, irmãos, que eu e minha esposa, nós não medimos esforços para tentar ajudar alguém, para tentar dizer, olha, se você realmente quiser, segura na nossa mão, porque nós vamos caminhar juntos. Porque eu sei o quão difícil foi me permitir ser restaurado pelo Senhor. Eu sei o quão difícil foi as lutas internas e externas. Eu precisei travar para que eu pudesse ser restaurado por Ele. Então, queridos, quando Jesus ele fala dessas 3 parábolas, o Senhor ele vai trazer uma compreensão, e eu quero compartilhar com você
a respeito dessa compreensão. Quando Jesus, ele fala, quando Jesus, ele conta a parábola da ovelha perdida, ele está dizendo o seguinte: há pessoas que estão em um lugar seguro, há pessoas que estão em um aprisco, há pessoas que estão sendo alimentadas pelo seu pastor, há pessoas que estão sendo cuidadas pelo seu pastor, que estão sendo pastoreadas, que estão sendo cuidadas, que estão sendo bem alimentadas. Mas diante de tantas coisas que ela tem ao seu favor, mas ela decide se arriscar. Ela decide, tentar viver uma vida fora desse aprisco. E elas saem, e quando elas começam a percorrer lugares, que elas começam agora a passar frio, a passar fome, a colocar-se em uma zona de risco, elas sabem que elas estão perdidas, mas elas não conseguem retornar. Elas não sabem o caminho de volta. Assim era com aquela ovelha. Aquela ovelha, quando ela sai do aprisco e ela começa a entrar em uma zona de risco, ela sabe que ela está perdida, mas ela não consegue voltar. Ela não sabe o caminho de volta. E é necessário que um pastor, que alguém se levante para ir atrás dessa ovelha, procurá-la, encontrá-la, colocá-la no colo e trazê-la de volta. Durante a nossa jornada, nós corremos esse risco de sermos cuidados, de sermos apacentados, mas simplesmente decidimos viver a nossa vida mediante as nossas verdades e convicções. E como, irmãos, nós encontramos pessoas assim? Todos os dias nós encontramos pessoas que estão totalmente perdidas, mas elas não sabem o caminho de volta. Elas não sabem se quando elas retornarem, como elas serão aceitas, como elas serão recebidas, se de fato elas serão amadas e cuidadas, ou se elas serão apontadas. E eu não sei se hoje você é uma ovelha que um dia esteve em um rebanho, cuidada, alimentada, mas um dia você se afastou. E você não tem coragem, não tem força suficiente para voltar. Essa parábola que foi falada, que foi contada, que foi exemplificada através de Jesus há mais de 2000 anos atrás, ela continua ecoando, ela continua ressoando nos dias de hoje. Porque ainda hoje há pessoas perdidas precisando de mim e de você. Ainda hoje há pessoas perdidas precisando que alguém se levante e vá atrás delas. Quando Jesus, ele conta a terceira parábola, que é a segunda parábola, que é a parábola da dracma. Aquela mulher, ela perde aquela moeda, não foi fora da casa. Ela perdeu aquela moeda dentro da casa. Aquela moeda, ela não tinha noção de que ela estava perdida, mas a dona dela sabia que ela estava perdida. Hoje nós encontramos pessoas também dentro das igrejas dessa maneira. Elas são crentes, elas estão no culto, são até assíduas, são até melhores do que algumas ovelhas minhas aqui. São até mais frequentes em cultos do que alguns de vocês. Mas elas estão totalmente perdidas dentro da casa, por causa de uma capa de religiosidade, porque acha que se confessar de fato o seu pecado, serão excomungadas, serão expulsas, não serão aceitas. Elas não têm essa consciência que elas estão perdidas dentro da casa do Pai, mas o Pai sabe que elas estão lá, mas que elas estão totalmente perdidas. O Pai sabe do valor que elas têm. Elas mesmo não sabem o valor que elas têm. Elas se acham insignificantes. Parece que elas não têm valor algum. Parece que elas não conseguem servir para nada.
mas o Pai sabe o quanto elas valem. O Pai sabe o quão elas são preciosas. Ainda hoje, essa terceira parábola, ela ecoa nos dias de hoje. Pessoas com alto valor, perdidas dentro da casa do Pai. E Jesus conta a terceira parábola. 2 filhos. Um decide viver a sua vida como quer e o outro decide permanecer. Aquele que decide viver como quer, que começa a se dar mal, mesmo diante de tantas coisas, de decisões erradas, e começa agora a colher o fruto das suas decisões. Em um determinado momento, ele cai em si. Ele entende que ele precisa voltar. Ele entende. Tá? Beleza. Ele entende que aonde ele está não é o lugar dele. E ele toma uma decisão. Ele diz: eu voltarei para a casa do meu pai. E quando ele chega, a Bíblia diz que ele encontrou, o pai ainda o avistou ao longe. Isso significa, amados, que aquele pai aguardava todos os dias a volta do filho. Sabe, queridos, ainda hoje nós encontramos pessoas assim. Assim como eu, que um dia estive dentro da casa do pai, mas decidi viver a minha vida como eu achava que deveria. Mas quando eu comecei a viver o resultado do meu pecado, quando eu entendi que eu não era capaz de suportar aquilo que eu mesmo havia provocado, eu decidi que era tempo de voltar. Eu decidi que eu precisava retomar. Eu decidi que eu precisava refazer o caminho. E assim como eu, há muitos na cidade de Garanhuns, há muitos no estado do Pernambuco, há muitos na nação brasileira, há muitos em outras nações, que conhecem do que é viver na casa do Pai, que sabem o que é ser cuidado, que sabem o que é desfrutar daquilo que o Pai tem, mas decidiu se arriscar, e quando viu que lá não era o seu lugar, decidiram voltar para a casa do Pai. E mesmo sem saber como seria recebido, estavam dispostos a dizer: eu quero ser pelo menos como um servo, como um empregado, mas eu quero voltar para um lugar que eu nunca deveria ter saído. Mas também nós temos ainda dentro da casa o segundo filho. O segundo filho que, quando vê a volta do outro, ele não é capaz de se alegrar. Quando ele vê a festa que o pai faz, ele não é capaz de entrar e celebrar, porque ele está olhando e julgando e dizendo: quer dizer que esse aí sai, gasta tudo o que o Senhor deu a ele, e agora o Senhor ainda faz uma festa? Eu que estive aqui te servindo, nunca te desobedeci em nada. O Senhor nunca me deu um cabrito, um carneiro, para que eu possa festejar com os meus amigos. E o pai disse: filho, tudo o que eu tenho é teu. Quando eu fui estudar a respeito dessa palavra, 2 coisas que são extremamente importantes aqui. Primeiro, quem herdava o direito de primogenitura e herança era o filho mais velho. Segundo, quando o filho mais novo, aliás, a herança, ela só era dividida entre os irmãos quando o pai morria. Quando aquele filho mais novo, ele pede ao pai, ele chega ao pai e ele diz assim: pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte na herança. Irmãos, automaticamente, logicamente, pela estrutura daquela sociedade, ele estava dizendo assim, indiretamente: eu quero que o Senhor morra. Compreende? O peso não foi só um pedido de me dar aquilo que eu quero, aquilo que é direito meu e eu vou desfrutar. Não era apenas isso. Não se tratava apenas de um valor financeiro, monetário que foi passado a ele. Foi uma atitude de dizer: o Senhor devia ter morrido. Não sei por que ainda não aconteceu.
Mas a segunda coisa que é muito importante nessa parábola é que quando o pai foi dividir, ele não entregou a parte somente para o filho mais novo, ele entregou também a parte do filho mais velho. Ou seja, o filho mais velho que está reclamando que o pai nunca entregou a ele nada, na verdade, ele já detinha nas suas mãos toda a sua parte da herança. Consegue compreender? Ele estava falando de algo com ingratidão, mas ele já tinha tudo aquilo que era direito dele. E o pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. O que o pai estava dizendo: olha, você pode usufruir de tudo isso. E ainda hoje nós encontramos pessoas assim. Encontramos pessoas que estão dentro das igrejas. E eu estou aqui há 1 ano e meio. Mas como eu tenho visto isso nesse lugar? Como eu tenho visto pessoas que estão nesse lugar, nessa igreja, há alguns anos. E quando chega outro, com o coração entregue para servir ao Senhor, para servir na casa, os que já são da casa não olham e dizem: poxa, eu quero te ajudar porque você está chegando agora. Não. Chega e diz: como assim? Acabou de chegar e já quer um lugar ao sol, já quer um lugar na janela? O filho mais velho, esse espírito do filho mais velho, continua reinando no nosso meio, dentro das igrejas, que não celebra quando o outro cresce, que não celebra quando o outro se arrepende e volta, que não se alegra quando aquele que estava perdido voltou e foi acolhido. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que de toda essa palavra, houve um que tomou uma decisão que fez total diferença na vida dele. Foi o filho mais velho, o filho mais novo. E ele tomou 4 atitudes, que eu e você precisamos tomá-la todos os dias. Não estou falando de atitudes somente na igreja. Eu estou falando de atitudes no meio da nossa família, no meio do nosso convívio, do nosso trabalho, no nosso dia a dia, por onde nós passamos. A Bíblia diz que, lá no versículo 17, a Bíblia diz que aquele filho mais novo, quando ele se viu naquela situação, em que ele estava na miséria, passando fome, a Bíblia diz que ele desejava comer a sobra dos porcos. E nem isso, quem era responsável para alimentar os porcos, não permitia que ele comesse. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Olha aqui para mim, diga assim: Senhor, me ajuda a cair em mim. Irmãos, se não for o Senhor, a Bíblia diz que é o Espírito Santo dele que nos convence. É chegado o tempo do Senhor nos convencer, para nos fazer cairmos em nós, para nós entendermos que a nossa atitude precisa ser revista, que a nossa atitude precisa ser considerada, reavaliada. Primeira atitude dele, ele caiu em si. Segunda atitude, ele lembrou do Pai. Ele lembrou do lugar aonde ele sabia, de onde ele nunca deveria ter saído. Às vezes nós estamos em uma situação tão difícil, e apesar de toda dificuldade, nós lembramos de alguém que vai nos levar para um lugar pior ainda. Olha aqui para mim, estenda a sua mão e diga assim: Senhor, me ajuda a lembrar de quem realmente vai me ajudar a reconciliar contigo. Terceira atitude, a Bíblia diz que ele reconheceu o seu pecado. A Bíblia diz lá no versículo 18 que ele disse para si mesmo: eu pequei. Eu pequei contra quem? Ele diz primeiro: eu pequei contra Deus, e eu pequei contra o meu Pai. Irmãos, às vezes nós estamos com o nosso coração tão endurecido, estamos tão orgulhosos, que somos incapazes de reconhecer o nosso pecado.
as nossas atitudes com a nossa família, as nossas atitudes no meio do nosso trabalho, as nossas atitudes no nosso dia a dia. Mas o nosso coração é tão orgulhoso, é tão duro, e isso nos impede a reconhecer que nós estamos errados, que nós precisamos voltar atrás, pedir perdão. Levante sua mão e, Senhor, me ajuda a reconhecer o meu pecado. No versículo 19, a terceira atitude foi que ele se arrependeu em seu coração. Irmãos, arrependimento é quando eu estou caminhando em uma direção e eu paro, e eu dou meia volta e começo a refazer aquele caminho. Eu começo a pegar aquele caminho de volta. O arrependimento genuíno é quando eu volto, lá como a Bíblia diz, lembra de onde caíste. É quando eu volto onde eu errei. Eu peço perdão. E eu digo, eu estou disposto, se você me permitir, eu estou disposto a recomeçar. Quem está comigo nessa oração, Senhor, me ajudando a me arrepender. Quebranta o meu coração, para que eu possa me arrepender verdadeiramente. E a última atitude, aquele rapaz, ele não ficou parado. A Bíblia diz que quando ele caiu em si, quando ele lembrou do pai, quando ele reconheceu o seu pecado, quando ele se arrependeu, a Bíblia diz que ele imediatamente se pôs em pé e ele voltou até o pai. Ele teve a atitude, a ação de sair de um lugar e voltar para onde ele deveria voltar. Talvez você tenha vivido já essas primeiras etapas. Talvez você até caiu em si já. Talvez você até já se lembrou quem pode lhe ajudar. Talvez você até já reconheceu o teu pecado. Talvez você até já começou a se arrepender. Mas falta a atitude de você voltar, de você pedir perdão, de você se reconciliar. E eu quero crer que hoje é uma noite de reconciliação. Aquele rapaz, ele voltou e ele se reconciliou. E é lindo a história, porque quando ele diz assim, eu voltarei para o meu pai, eu direi a ele, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno mais de ser chamado teu, me recebe apenas, pelo menos como um dos teus. E quando ele chega diante do pai, quando ele vai ainda chegando ao longe, que o pai o avista e corre até ele, e eu imagino aquela cena do pai querendo abraçá-lo, e ele diz, não, pai, eu pequei, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas tem a segunda parte, tem a parte em que ele diz assim, pai, me recebe pelo menos como um dos teus. A Bíblia diz que imediatamente aquele pai chama os empregados e diz, traz uma roupa nova, traz sandália para os seus pés, coloca um dedo toca o mel no seu dedo e mata um novilho gordo, porque nós vamos celebrar. O pai não permite que ele diz, me recebe como um dos teus empregados, porque o pai sabe quem você é. O pai não quer te receber como um empregado, o pai não quer te receber como um servo. Você é filho, e o seu lugar de filho não se perdeu por causa do teu pecado. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar por grupos de pessoas nessa noite. Eu quero orar por pessoas que estão nesse lugar, pessoas que precisam reafirmar sua aliança com Cristo, que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Você